Olá, paz do Senhor. Vamos ao Bíblia na mão, palavra no fogão de hoje. Quero ler junto com você o Salmo 125, que fala acerca de confiança. Deixa eu te perguntar algo antes. Será que realmente você confia em Deus? Ou será que muitas vezes você vive só de aparência? Vamos lá? Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como os montes em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra, destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará com os malfeitores. Haja paz sobre Israel. Fecha teus olhos e comigo a Senhora. Pai, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ser um pregoeiro da Tua Palavra. É bem verdade, Senhor, de que nós somos falhos, pecadores. E quantas não são as vezes que nós erramos o versículo ou até falamos alguma palavra no calor da emoção que não está contida. E neste exato momento, Pai, eu te peço perdão, Pai, de todos os meus pecados, para que o Senhor venha habitar em meu altar espiritual e fazer conforme Tu queres, Pai. Deus, te peço também que no dia de hoje, Pai, me dê uma interpretação acerca da Tua Palavra, que não seja aquilo que eu quero falar, mas aquilo a qual o Senhor quer tratar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. O interessante é que quanta gente diz que confia no Senhor e muitas vezes a gente de fato não mostra, a gente está mentindo. E ao meditar neste versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Ora pois, se eu digo que confio, porque muitas vezes quando a tempestade está tão alta, eu digo que não vou aguentar e quero sair do meu lugar. Se eu digo que confio, e muitas vezes eu não estou dando testemunho de alguém que confia, porque é bem verdade de que a confiança não está atrelada na fala, mas a confiança acontece quando eu me calo e deixo Deus fazer, independente do que Ele vai fazer. Aqui quando o salmista estava a falar e está dizendo, os que confiam, então está dizendo que muita gente vai confiar. Detalhe, mas também tem uma boa quantidade que não vai confiar. Em qual lado você está? No lado que confia, crendo, ou no lado que diz que confia, murmurando? Porque é bem verdade de que muitas vezes o Senhor nos prova. Deus, para provar Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele não os tirou da fornalha. Ele os colocou na fornalha e a resposta que Ele disse serve para cada um de nós. Olha, rei, não necessitamos te responder, porque sabemos o Deus que nós servimos. Daniel, quando fora pego, porque orava 3 vezes ao dia, Daniel também tinha a resposta na ponta da língua: vou continuar orando. E nós? Quando muitas vezes somos tomados por uma tamanha peleja, qual é a nossa atitude? Será que a sua atitude é ali se chegar mais e mais a Deus para que Ele faça o impossível? Ou sua atitude é se isolar dentro de uma caverna, achar que tudo está perdido, que todo mundo está contra você e que Deus ali te esqueceu, te abandonou? É muito interessante esta palavra, porque aqui está dizendo, olha, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, ou seja, eu tenho que estar firme,
É bem verdade de que muitos têm uma mente retrógrada, que muitas vezes só quer voltar atrás, só quer chegar e pensar no Egito, quando muito outrora era escravo do diabo. Mas o Senhor hoje está te dizendo de uma forma tão clara: se você confia, Ele está no controle. Se você confia, a peleja é dele. Se você confia, a tua família é dele. Se você confia, o teu casamento é dele. Se você confia, a porta que ele abriu, quem pode fechar é ele. E se ele não quiser fechar, lamento informar, mas vai continuar aberta. E como é interessante a gente entender acerca de confiança, porque é muito fácil eu chegar para alguém, profetizar e dizer: Deus vai fazer isso. Mas quando a situação é inversa? Quando muitas vezes eu preciso urgente de um milagre, e muitas vezes eu só vejo a minha falta de fé, a minha incredulidade espiritual. É bem verdade de que o Senhor não chamou supercrentes. Ele chamou crentes falhos, mulheres falhas, mas com a certeza de que no meio da prova confiasse extremamente nele, confiasse completamente nele. E quantos de nós muitas vezes não tem confiado mais no homem do que em Deus? Porque acima de tudo, Deus nos escolheu para uma grande obra. E quando a gente vai aqui ler e vai meditar de uma forma bem clara acerca de confiança, a gente perde para muitos. Sim, para muitos. Porque Jó perdeu 10 da sua família, 10 parentes. Seus 10 filhos, Jó perdeu. Jó perdeu tudo que ele tinha de material. Jó ainda foi acometido de grandes enfermidades, a ponto de sobrar somente um caco de telha, uma mulher para ali julgá-lo e amigos para também dizer que ele estava em pecado. Mas Jó confiava, de maneira tal que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Em outro momento, Jó também falara algo bem interessante. Jó disse, lá no livro de Jó 31, 34, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo da família me apavore, mas que eu me cale e não saia da porta. O segredo ainda é confiar. O segredo ainda é permanecer. O segredo ainda é saber que Deus está trabalhando de uma forma diferente. Ainda que muitas vezes você veja que está tudo em silêncio. Ainda que muitas vezes você veja que o mundo parece estar desabando. Mas Deus está no controle. E quando Deus está no controle, aleluia, nada vai dar errado. É bem verdade de que muitas vezes Ele quer tratar com os vasos. E o tratamento dele muitas vezes dói. Muitas vezes nos deixa inquieto ou inquieta. Mas aprenda a confiar mais em Deus. Aprenda a entregar de fato a Deus. Não entregar e depois ficar murmurando, dizendo que está demorando, dizendo que não está vendo nada, dizendo que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, dizendo que era melhor lá no Egito. Não. Quando a gente confia, a gente não sai do lugar que Ele colocou. Quando a gente confia, a gente não dá o direito ao diabo de ao menos fazer com que ele venha fazer propostas para você vender a tua vinha. Quando fala ainda de confiança, eu me lembro que quando Davi fora lutar com aquele gigante, quantos não acreditavam em Davi? Na verdade, todo aquele povo desconfiava que Davi iria derrubar aquele gigante. Todo aquele povo, inclusive os seus próprios irmãos, disseram: ele vai morrer fácil, porque o gigante é muito forte. Mas quanto maior o gigante, há um Deus que determina para nos usar. O gigante for apenas uma estratégia que Deus usou para divulgar o ministério de Davi. E qual é o gigante que tem se levantado sobre a tua vida? Quais são os desertos, os vales, que muitas vezes estão te fazendo perder o sono? Talvez
nós não estamos orando tanto quanto deveria orar. Nós não estamos buscando tanto quanto deveríamos buscar. Acima de tudo, temos que entender que a vontade de Deus é soberana, que a vontade de Deus é única, e que ainda que muitas vezes a gente não entenda, devemos permanecer no lugar que Ele nos colocou. O diabo, ele usa de estratégias e artimanhas para muitas vezes querer nos tirar do lugar, mas o Senhor hoje manda dizer para ti: se você confia em mim, seja como um monte, permaneça como em voltas de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Deus está em volta, Deus está no controle, Deus está vendo tudo. Não há nada que fuja ao controle dele. Faze bem, ó Senhor, aos bons e os retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor castigará com os malfeitores. E no final, interessante é que estava meditando, começa com confiança e termina com paz. Ou seja, você não tinha confiança, mas o Senhor está te dando confiança. Você não tinha força, mas o Senhor, Ele é força no teu viver. E acima de tudo, o Senhor está dizendo: eu sou paz. Naquela área que alguém dizia que nunca ia ser paz, porque o Senhor ainda é paz na guerra. Ou melhor, Deus é o Deus de paz. Saiba de uma coisa: se você confia, confia. Se você confia, não murmure, não reclame, não diga que não está vendo nada. Porque acima de tudo, Deus te escolheu com propósitos. O propósito de Deus te escolher e colocar você nesta prova de fogo é porque Ele sabe que você realmente confia nele. E não serve ao homem nem à mulher, mas serve a um Deus que tudo pode e tudo faz. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje. Você que é daqui de Recife, quero te fazer um convite. Dia 6 de novembro, aqui em Recife, Pernambuco, nós teremos